Olá, torcedor corintiano. Bem-vindo de volta. Não esqueça de se inscrever para não perder nenhum conteúdo do Timão e deixe seu like para apoiar nosso trabalho. Mas tinha os espaços para esses caras jogarem e o Palmeiras não conseguia encontrar a bola, não conseguia encontrar essa velocidade. Então acho que sentiu um pouquinho mais essa semana, eu acho que foi um pouco mais cansativa, porque teve viagem, era para voltar, o avião ficou, depois, sabe, tudo aquilo. O Corinthians não, eu acho que o Vanderlei vem fazendo um bom trabalho perto do que quando ele pegou o Corinthians. Ele arrumou a casa, fez o planejamento, deu a prioridade, agora o Corinthians tem a sua prioridade, vamos dizer assim, que é o Campeonato Brasileiro. Né? Tem o Ceará não, tem o Fortaleza, mas assim, se o Corinthians não mudar, se jogar dessa forma como jogou contra o Fortaleza, vai ter problemas seríssimos. O Fortaleza não é um time que fica esperando, não. O Fortaleza é um time que cria muito, todos os jogos vem criando várias oportunidades. Nós estamos vendo aí, depois o Zinho pode falar melhor sobre o jogo do Fortaleza contra o Fluminense hoje. Não é um time que fica lá atrás, é um time que joga. O Corinthians, todas as vezes que jogou contra o Fortaleza, teve problemas. E eu acho que está na hora do Vanderlei começar a colocar esse time para jogar. E uma outra coisa, né, Plirra? É natural, quando o Renato Augusto está à disposição, que ele vire referência para todos do Corinthians, né, dentro de campo. Mas eu estou falando do Vanderlei porque o Vanderlei tem as costas largas nesse sentido de começar a criar outras oportunidades. Outras oportunidades não, outras possibilidades, desculpa. Né? Porque nem sempre o Renato dentro de campo é sinônimo de qualidade. Nós vimos nos últimos jogos o Renato com problemas seríssimos para dar ritmo no jogo, para se movimentar, dificuldade. E o Corinthians, quando ele está em campo, o Corinthians exclusivamente pega a bola e joga no Renato e espera que ele decida. O Corinthians não pode ser assim. E aí, quando precisa jogar, sem o Renato, tem dificuldades. Né? Antigamente ainda tinha o Roger Guedes, que no seu ímpeto pegava a bola, driblava, criava jogadas e tal. Mas hoje nem isso tem. Né? Você pega os jogadores do Corinthians, aí eu vou falar, Maicon, ele pega a bola e toca para o lado. O Moscardo é o cara que pega a bola e tenta fazer alguma coisa, mas ele tem 17 anos apenas. Não dá para esperar do Moscardo que ele assuma a responsabilidade, né, dos caras mais velhos, embora ele faça isso. O Juan Oliveira entrou no segundo tempo. Alguém viu ele fazendo alguma coisa? Não viu. Dificuldades para se posicionar, dificuldade com a bola nos pés. Aí cabe ao Vanderlei. Aí eu acho que o Vanderlei precisa ser um pouco mais, como é que eu vou dizer assim, um pouco mais intenso em termos de colocar esse time para jogar, passar um pouco mais de confiança, fazer com que esses caras acreditem que eles podem jogar. Hoje tinha 27 ou 28 minutos de jogo. O Juan Oliveira pega a bola na lateral, ele mano a mano com o Piquerez, tinha o Mosquito, tinha um outro jogador centralizado. Ao invés de tocar a bola, se movimenta, passa, sai para a linha, né, buscando o adversário, senão vai para cima. Não, toca a bola para trás. Aí o Bruno devolveu para ele. Aí ele devolveu para o Bruno. Quer dizer, sabe, falta um pouquinho de iniciativa. E o Vanderlei precisa fazer esse time jogar mais. Eu acho que tem bons jogadores. Queria saber do Zinho, o que ele tem achado. É claro que ainda é um recorte curto, pequeno, Zinho. Mas o que você tem achado do Matias Rojas? E qual que pode ser o papel do Matias Rojas com o Renato Augusto sendo ausente cada vez com uma frequência maior? Olha, ele ainda não é nem perto que ele foi no Racing. O Matias Rojas que eu vi jogando, né, pelo Racing, e até também na seleção do Paraguai, ele é um cara que chega mais à frente. Ele até, a Natália falou muito bem, de onde ele pega ele já está chutando. Ah, legal, ele chuta bem, ele bate bem na bola, mas calma, ajeita o corpo, chega mais próximo, né? Se posiciona melhor para bater no gol, mas pela falta de criatividade ofensiva do Corinthians e ideia de jogo ofensivo, ele não tem diálogo ainda com seus companheiros, né? O Yuri Alberto não vive a sua melhor fase, também sai em defesa a ele, porque ele fica muito isoladão lá na frente. A proposta de jogo do Corinthians é de baixar as linhas e jogar em contra-ataque, então ele fica muito isolado. O Renato Augusto, quando esteve nesses últimos jogos, também não está no seu melhor condicionamento, a ponto de ter discussão do Vanderlei com o chefe, né, lá da área de ciência, o Maziotti, né? Bruno Maziotti. Do Corinthians. Então, assim,
é nítido que o Vanderlei, me parece, eu trabalhei com ele, o Zé também trabalhou com ele, né, Zé? Ele sempre foi um cara que gostou do jogo, de posse de bola, pé em pé, criação na parte ofensiva, tá próximo do gol. E eu não sei se ele não está enxergando isso no time ou não está conseguindo passar isso para os atletas no dia a dia, no treinamento, porque o Matias Rojas é um desses. Eu via ele muito no Racing jogando pelo lado direito, né, trazendo aí sim próximo do gol. Fica muito na minha mente o gol que ele fez no Maracanã contra o Flamengo na Libertadores. Ele dentro da área, né, numa puxada não foi nenhum contra-ataque, né? Uma roubada de bola no meio, mas já próximo ali, ele já entra dentro da área, recebe essa bola, traz dentro da área para dentro e faz um golaço. Eu acho que ele seria muito melhor aproveitado e ele também, de repente, conversar, porque o Corinthians não tem um lateral direito que apoia, porque o Fagner está fora, também já não estava apoiando tanto, e o Bruno Mendes é mais zagueiro do que lateral. Ele chega ali dando um suporte por trás, mas você não vê ele passando, ele chegando na linha de fundo para fazer uma jogada. Do outro lado, o Fábio Santos, que é um baita de um profissional que eu admiro e respeito muito, mas também não chega mais. Então fica muito limitado a esses caras serem os criativos, sem um apoio. O Matias Rojas, para mim, não rende. Ele também está deixando a desejar, mas o sistema de jogo não ajuda ele. Não ajuda. Ele não é um cara de velocidade, né? Ele é um cara de vir organizando esse jogo com qualidade técnica e precisa de um Renato Augusto bem. Precisa de um segundo volante, né? Chegando com ele ali, fazer aquele tripé pelo lado, com o lateral direito. Isso o Corinthians não tem. Você não vê o Corinthians triangulando, né? Tendo um entrosamento ali no lado do campo. É muito assim, joga no... Hoje era o Wesley, pega e vai para cima no drible 1 contra 1, na característica dele. O Roberto tenta segurar uma bola na frente, mas até não consegue. O Juliano, não, para fazer a função do Renato Augusto, acho que não é mais a dele. Ele já é o cara para fazer o segundo, para vir de trás. Então são muitas dificuldades que o Corinthians tem e que para o Matias Rojas que está chegando, piora ainda mais, né? Porque o cara é bom jogador, mas o time ofensivamente não produz. Potencializa, né? A principal característica dele, o Zil cita como ele jogava no Racing, de cair mais para o lado direito, construir por dentro, mas porque ele tinha uma passagem no corredor. Ele tinha um cara que puxava ali e gerava uma profundidade para abrir espaço para ele de jogo, coisa que não tem no Corinthians. O Corinthians tem dificuldade coletiva de jogo. No individual, o Yuri Alberto não consegue porque o jogo dele não é de costas para o gol. O melhor jogo dele é vertical. É o que ele bota a bola para correr, que ele recebe em velocidade. Se botar ele de costas pro gol, vai ser a pior versão do Yuri Alberto. Então, cabe ao Vanderlei, e ele já falou da característica, que agora ele conhece mais a característica dos seus jogadores, é entender e potencializar os melhores. Os meninos citaram... Os meninos, gostou? Tá vendo aí? Os meninos citaram o Moscardo. Essa expressão, isso se chama. Muito obrigado. 17 anos ele tem. Em boa parte do jogo, ele se coloca à disposição no espaço vazio para receber a bola e fazer algo pelo Corinthians. Coisa que você não vê em outros jogadores que, teoricamente, teriam que fazer. Então, é muita dificuldade coletiva e tentativa de brilho individual no Corinthians. Em cima disso, Zé, na proporção, qualidade dos jogadores e rendimento do time, o Corinthians é, no Brasil, quem menos entrega? Em termos de qualidade... Poderia jogar muito mais do que joga? Então, Mesmo com as saídas. A gente teve 3 saídas aí sensíveis. Hoje você fala, né? Hoje. Guedes, Adson. Sim, hoje. Você está Murilo. falando hoje, vamos Mesmo dizer assim. sem esses 3. Mesmo sem esses 3. O Corinthians, com o que tem, poderia jogar muito mais do que joga? Mais do que qualquer outro time da Série A? Não. Poderia jogar muito mais do que joga, não. Não acho que esse time do Corinthians também vai jogar com a facilidade que joga o Fluminense, com a facilidade que joga o Flamengo em termos individuais. Eu acho que não joga. Você acha que, acho que qualidade não poderia se equiparar a Fluminense, Grêmio? Não, nem com o Grêmio, não. Eu acho que não. Eu acho que você tem bons jogadores em determinadas posições. Por exemplo, o Lucas Veríssimo fez uma ótima partida contra o Estudiantes, hoje repetiu de novo, grande atuação. O Fábio e o Bruno são limitados. O Bruno é zagueiro, ele está improvisado como um lateral, por quê? Porque ele segura... dá conta ali, né? Sim, mas eu não tenho ultrapassagem. Eu não tenho um lateral que passe, ou seja, eu deixo de ter uma opção no ataque. Se você analisar os outros times, mesmo o Palmeiras, eu ponho o Marcos Rocha, mas aí eu tenho a possibilidade de segurar o Marcos Rocha como um zagueiro, como o Abel faz, e eu libero o Mike. E o Mike vem e é um atacante. Se eu não me preocupar com o Mike vem dentro e faz o gol. Então, assim, o São Paulo. O São Paulo segura o Rafinha. Tá, mas o lateral esquerdo, como é que vai o lateral esquerdo do São Paulo? O Wellington.
vai embora. Wellington, né? Os caras vão embora. Então você tem opções. Eu acho que, como elenco, o Corinthians tem as suas limitações, mas não significa que não pode jogar um pouco mais. Eu falo sempre desse jogador porque eu acompanhei desde cedo, desde as categorias de base. Eu acho que o Maicon precisa assumir um pouco mais essa responsabilidade. O Maicon precisa ser o cara que pega a bola, que toca, que vai buscar a bola dos pés do Moscardo e distribui o jogo. Né? O Maicon está tentando jogar... Mas não só o lateral, né? Sim, o toque lateral. Não, ele toca para trás. Ele, antes da bola chegar, ele já está olhando. Isso aí faz parte, beleza. Ele já está olhando se tem jogador marcando, se tem... para ele tocar a bola. Nem sempre você precisa tocar a bola. Né? É que nem nós estamos falando do Rojas. O Rojas é um ótimo jogador com a bola nos pés. Sem a bola, ele tem dificuldade para marcar. Então, da forma como o Vanderlei gosta ou está posicionando o time para jogar, o Rojas fica com dificuldades, porque até ele chegar ao gol adversário, ele está distante. No primeiro tempo, nos primeiros 15, 20 minutos, depois ele viu que... Aí o Vanderlei, não sei se foi o Vanderlei ou se ele tomou a iniciativa. Ele começou a jogar por dentro. Aí ele começou a pegar mais a bola. E aí distribuir um pouco mais o jogo. Talvez seja o momento do Vanderlei colocar o Rojas por dentro e falar para ele, perdeu a bola, faz a sombra no primeiro volante. Sem a bola você mexe, como o Veiga faz. O Veiga é isso, o Veiga procura jogar nas costas dos volantes ou dos lados para justamente ser opção dos caras do meio campo. O Rojas pode fazer essa função. Ele tem essa qualidade técnica para poder fazer isso. Mas aí o Vanderlei tem que definir quais são os homens de beirada. Porque hoje o Vanderlei tira o Rojas, coloca 2 jogadores de beirada. Só que não tem ninguém que faça essa bola chegar até os jogadores. Então, assim, todo mundo para trás e velocidade no contra-ataque pelos lados. Podia continuar com ele, né? Coloca... Isso, deixa o Rojas centralizado. E aí faz esses caras... Então, mas aí eu não sei se tornozelo ou não, mas aí ele vai fazer o time jogar. Porque aí ele tem uma função a menos, que é de voltar para marcar lateral, para ajudar o Bruno. Em compensação, com a bola nos pés, ele vai estar mais inteiro para poder distribuir o jogo. E vai ser um ponto de desafogo. Por quê? Porque é só chutão no Yuri Alberto. O Yuri Alberto não tem essa característica de fazer pivô. Não tem a característica de segurar a bola. Ele tem dificuldades. O Yuri Alberto é o jogador do time montado para ele finalizar. Então é o seguinte, tem que criar jogadas para ele finalizar dentro da área. Se não fizer isso, ele tem dificuldades, ele está em formação ainda. Nós estamos falando de um jogador, o Yuri Alberto tem acho que 21, 22 anos. Ele está em formação. Aí, pergunta, o Vanderlei trabalha com ele esse tipo de situação? O Vanderlei tem essa possibilidade com a falta de tempo por conta da quantidade de jogos? Não tem. Ele tem que se adaptar ao que ele tem nas mãos. Então ele precisa fazer com que o time se aproxime mais do Yuri Alberto para pegar a melhor condição do Yuri. Mas nem isso faz. Então, respondendo a sua pergunta, eu acho que o Corinthians tem suas limitações. Não é que pode jogar mais do que muitos times. Eu acho que pode ser um time mais competitivo e tentando jogar mais, e especialmente dentro de casa. Todos os jogos que eu estou vendo, o Corinthians joga para trás da linha do meio campo. Dentro de casa, isso não tem como. Conhecendo o Vanderlei, me assusta. Acho que o Zinho está aqui, o Zinho pode confirmar. Conhecendo o Vanderlei, me assusta. E aí você vê um time com o Vanderlei só dependendo de um jogador para puxar contra-ataque, que nem o primeiro tempo hoje dependeu só do Wesley. Bola no Wesley e joga. Foi a mesma coisa lá no Estudiantes. Bola no Romero e o Romero puxa contra-ataque ou tenta jogada para poder sair. Não dá, precisa encontrar outras saídas para melhorar essa qualidade de jogo. Senão vai ter um momento aí que acho que a maior prova vai ser contra o Fortaleza. Será que vai funcionar isso? E da dificuldade que o Corinthians sempre tem nos jogos contra o Fortaleza, inclusive jogando na Neoquímica Arena. Na última oportunidade, se eu não me engano, perdeu lá, né? Empatou. Perdeu ou empatou? O ano passado... empatou. O ano passado, no Campeonato Brasileiro, ganhou de 1-0, mas o Fortaleza amassou o Corinthians aí no final, fez um gol. E esse ano, acho que empatou, mas foi da mesma forma. Foi 1-1 o jogo do Campeonato Brasileiro do primeiro turno. Zinho, a gente destacava, não dá nem para chamar de ponto negativo, mas o fato, né, do Palmeiras não marcar há 2 partidas, né, Deportivo Pereira e hoje. Em compensação, o Palmeiras não sofre gols há 7 jogos. O que está longe de ser uma novidade, a solidez defensiva do Palmeiras. E hoje a gente teve um duelo, especialmente no primeiro tempo, que chamou a atenção. Dos duelos do jogo, o mais aparente de todos é o Marcos Rocha ali tentando segurar o Wesley, que talvez tenha sido o jogador mais agudo, mais perigoso do Corinthians. O Rocha ali, na medida do possível, até conseguiu segurar o menino, né, Zinho? Na medida do possível, mas também porque o menino não tinha tanto apoio, né? O Rocha ainda tinha o Mike que baixava também, às vezes tinham 2 contra 1.
Diferentemente do Corinthians, a gente está aqui falando muito sobre isso, né? Não tem uma construção de jogo, um jogo apoiado, né? Às vezes o garoto pegava na bola, prendia um pouco a mais do que deveria, mas também porque falta um pouco de opção. Então, quando ele estava num contra um mesmo contra o Rocha, ele até ganhou a vantagem, levou vantagem. Mas aí tem a cobertura, né, do Gomes, ou tem a chegada ali do Zé Rafael, o próprio Mike voltava, aí era muita gente para pressionar o garoto, né? Ele se livrava de um, já tinha um outro. Porque o Palmeiras, você falou e muito bem, Plihal, é muito sólido defensivamente, já se conhece há muito tempo, já joga assim há muito tempo. Então é difícil mesmo você tentar furar a marcação do Palmeiras. Em contrapartida, não fez gol porque, na minha opinião, acho que também meio torto, né? Foi nítido a gente ver o Arthur pelo lado esquerdo. Engraçado, né? O cara é canhoto, tá do lado esquerdo, mas não desenvolve como ele vem pro lado direito, né? Que ele traz para dentro, faz gol, infiltra na área. Tem um diálogo ali para deixar o corredor para passar o lateral. O Mike, né, quando jogava na lateral, quando estava na lateral, tem essa característica de passar muito. Ele encosta ali, joga com o Veiga, mais do lado esquerdo, voltou, marcou, posicionou, conseguiu acompanhar a lateral, apesar que o Bruno Mendes não subia muito, mas muitas vezes ele estava ali ajudando o Piquerez, mas ficou meio capenga o time, o Rony mais isolado na frente, o Veiga está num momento muito bom, esse sim se movimenta, busca espaço, tenta criar, e o Mike é uma opção, né, do Abel. Acho que ele escolhe muito porque está jogando contra o Corinthians, fora de casa. Não sei nem se ele já naquele jogo com o Deportivo Pereira lá, que disse que fez isso porque o lado esquerdo do Deportivo Pereira era forte. Eu não sei se ele já não estava pensando no Corinthians, né? Vai jogar em Itaquera lá, né? Tem que fechar bem ali o lado. Mas assim, não é um time tão objetivo, né? O Arthur pro lado que ele não rende muito mais. O Mike, que não é um atacante, ele é ótimo jogador, chegando como um lateral, como um ala, né, chegando de trás. Então, as dificuldades aparecem. Por mais que o Palmeiras teve muito mais posse, muito mais não, né? Teve mais posse de bola do que o Corinthians e finalizou mais, bem mais do que o Corinthians, isso sim. Mas com perigo, eu tô lembrando a cabeçada do Gustavo Gomes e o lance do Breno Lopes, que realmente aí ele perde um gol ali no final do jogo, né, no apagar das luzes, né, que se daria a vitória para o Palmeiras. E conhecendo o Vanderlei, eu já até sei mais ou menos o que ele vai falar Como ele vai falar? Ginho, você viu o que o Cássio fez de uma grande defesa? Fez uma. Então faz o seguinte,